eu sempre revejo, eu sempre repenso o que eu estou fazendo. É possível a pessoa fazer a coisa certa pelo motivo errado. Paulo ainda diz: e se alguém fez usando madeira, feno e palha, este se salvará como quem passou pelo fogo. O gaúcho já diria, com perdão da palavra, com as calças na mão. Deu para entender? Então, 7 anos na mesa com o Senhor, em um corpo glorificado, receberemos um novo nome, a coroa da vida e o galardão eterno pelo trabalho terreno que prestamos em favor do Senhor. Depois de 7 anos, aqui na terra, o exército do anticristo estará cercando a nação de Israel, acampados em um lugar chamado Megiddo. Cerca de 200 milhões de soldados de inúmeras nações, todos marcados com a marca da besta. Eles vão para aniquilar o povo de Deus. Ali Israel vai se ver impotente e vai olhar para os céus e clamar ao Senhor. A Bíblia diz: todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Quando Israel clamar ao Senhor, no final dos 7 anos da tribulação, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, João descreve a cena que viu. Ele estava preso na ilha de Patmos. Tinha cerca de 96 anos. O imperador Romano Vespasiano ordenou que ele fosse lançado vivo em um caldeirão de óleo de baleia fervendo, para que morresse e as demais pessoas ficassem com medo de manifestar a fé e assim adorasse o imperador como homem. Mas João ouviu de Jesus: não tema aos homens que matam o corpo e não podem lançar a alma no inferno. Tema a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Então, mesmo diante da morte, ele não negou a fé. Foi lançado no caldeirão de óleo de baleia fervendo, mas apenas teve a pele tratada, porque o projeto de Deus na vida dele não tinha acabado. E enquanto tem plano de Deus para a tua vida, a morte não pode te levar. Então, com medo de Deus, vendo o que havia acontecido, mandou ele para uma prisão de pedra vulcânica, chamada Patmos, que fica a 40 quilômetros de Éfeso, na Grécia, banhada pelo mar Egeu. E ali, em uma caverna, Deus lhe revelou Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, mostrando que Ele tem o controle da história. Amém, igreja? Deus está no controle. E Ele descreve o que Ele viu. Em Apocalipse 19:11, Ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Isso vai acontecer depois das bodas do Cordeiro, depois do tribunal de Cristo. Jesus levanta da mesa e pergunta: pastor Aieda, pastor Júlio, Eduardo, estão satisfeitos? Quer mais um pedacinho de pudim, Henrique? E aí nós, de estômago cheio de comida celestial, Jesus vai dizer assim: ó, tá vendo ali o curral? Aqueles cavalos brancos, tem um para cada um de vocês. Nós vamos vestir as vestes brancas e cada um de nós vai subir num cavalo branco. E na nossa frente estará o general dos generais. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que nele se assenta. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Na sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E vestia
uma túnica salpicada de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus, com vestes de linho branco finíssimo, em cavalos brancos, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que julga as nações com vara de ferro, e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Israel vai estar clamando, cercada por milhares de inimigos. Por isso que eu lembro do Salmos 27, no versículo 3 e 4, Davi falando pelo Espírito: ainda que um exército se levante contra mim e os inimigos me cerquem, não temerei, nele confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Israel vai clamar quando cercada pelos inimigos, o anticristo, o falso profeta, milhares de soldados inimigos armados até os dentes, marchando para aniquilar o povo de Deus. O povo de Deus clama ao Senhor, e de repente, entre as nuvens, vem Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você junto dele, cada um em um cavalo branco, e a Bíblia diz: com o sopro da sua boca, Jesus dissipa o anticristo e os seus exércitos. Ele pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, do mesmo lugar que ele subiu, ele desce. Lembra quando Jesus subiu e se ocultou em uma nuvem, e depois se assentou à direita de Deus o Pai? Surge dois anjos e diz: por que vocês olham atônitos para aquele que subiu? Este mesmo Jesus que agora se assentou à destra de Deus, retornará da mesma forma que vocês o viram subir. Ele vai regressar. Aleluia! E na abertura do sexto selo, e ao toque da última das 7 trombetas, a Bíblia diz que haverá vozes, relâmpagos e trovões, um grande terremoto como nunca houve desde que o homem habita sobre a face da terra. Haverá uma chuva de saraiva, que são meteoros, que pesam cerca de 30 quilos. Como que eu sei? Eu pesquisei. E esse terremoto vai gerar ondas gigantes, e a Bíblia diz que toda a ilha fugirá, ou seja, cidades inteiras litorâneas serão varridas e destruídas por ondas inteiras. Por isso que a palavra diz que neste tempo os homens desmaiarão por causa do bramido das ondas e do mar. E Jesus então vai pisar o Monte das Oliveiras, e o cemitério árabe que existe entre o Monte das Oliveiras e o portal dourado pelo qual Jesus vai entrar em Jerusalém, que o sultão Suleiman, o Magnífico, colocou ali em 1526, para que o Messias não passasse, porque seria um lugar contaminado. Esse terremoto vai ser como a mão de Deus, que vai arrancar aquele cemitério e aqueles corpos dali, porque ninguém pode impedir o caminho do Senhor. Se Deus tem um projeto na tua vida, o diabo pode levantar obstáculos, muralhas, impedimentos, mas o Jó falou assim: ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nada pode impedir os projetos de Deus de se cumprirem na tua vida. Então Jesus pisa no Monte das Oliveiras, vem um grande terremoto, chuva de pedras, relâmpagos, trovões, e aquele cemitério sai, e Jesus entra como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e Ele restaura não apenas Jerusalém, mas toda a terra que está devastada pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. O segundo, a guerra mundial, o cavaleiro do cavalo vermelho. O terceiro, a fome, o cavaleiro do cavalo preto, que tem uma balança nas mãos. E o quarto cavaleiro, o cavaleiro do cavalo amarelo, que no original não é amarelo, é verde. Mas não vou entrar nessa questão, que é morte por pestes, por fome,
e pelas bestas feras da terra, pelas 7 trombetas, pelas 7 taças da ira de Deus. A terra estará devastada, mas Jesus vai restaurar a terra. E aqueles que morreram durante o período da grande tribulação foram decapitados, não amaram as suas vidas até a morte. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20: e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. A morte não é o fim. 1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? Então 1000 anos, nós já em corpos glorificados, vamos reinar aqui na terra, espalhado entre as nações. Eu já sei que o pastor Júlio vai chegar de canto e dizer para Jesus assim: me coloca lá no lajeado. Já estou sabendo, pastor Júlio. A Bíblia diz que nós seremos representantes do Senhor como reis e sacerdotes. Teremos uma autoridade política e também espiritual. Representaremos Cristo entre as nações. Eu expliquei no sábado passado que o nosso corpo glorificado poderá tocar uma parede material ou atravessá-la, como o noturno, só que muito mais. E eu dei base bíblica. Lembra de Filipe? Batizou o eunuco, servo do rei, e foi transladado para a região de Azoto. Jesus glorificado se revelou aos 2 discípulos em Emaús, uma aldeia que ficava a 11 quilômetros a leste de Jerusalém. E quando eles reconheceram que era Jesus, ele se transladou e foi até Jerusalém e entrou na casa de João Marcos, aonde os apóstolos oravam de portas fechadas, e ele não usou a maçaneta, ele atravessou as paredes. Os apóstolos pensaram que era um fantasma, e ele disse: tem algo para comer aí? Porque fantasma não come. Ele queria mostrar: eu sou o rei que venceu a cruz e a morte. Então você vai ter um corpo igual ao dele. O teu corpo será inteligente. Hoje nós usamos parte da nossa capacidade de inteligência. Não sei se é verdade, mas dizem que nós usamos cerca de 11%. Eu não sei, nunca me aprofundei nisso. Mas a inteligência que nós teremos quando nos corpos glorificados não se compara. E se limitados, nós criamos tanta tecnologia maravilhosa como tem hoje. Imagina o que não faremos em corpos glorificados. Amém? Amém? A Bíblia diz que nesse milênio até a natureza dos animais será transformada. O leão não vai matar a gazela para se alimentar. Ele vai pastar com a ursa. A criança vai colocar a mão e brincar com a serpente venenosa e não será picada. As pessoas vão viver mais tempo do que hoje. Hoje se vive 70, 80, 90, 100. E se vive mais de 100, a família se reúne e manda matar. Estou brincando. Hoje a vida é limitada. Mas a Bíblia diz que durante o milênio, aquele que morrer com 100 vai ser considerado jovem. A pessoa morreu com 100 anos, ei, morreu novo. E nós estaremos aqui em corpos glorificados. Mas no nosso meio terão aqueles que chegaram até o fim da tribulação, e terão filhos, e casarão, e terão filhos e netos. Então haverão humanos que estarão sujeitos à morte, embora vão viver mais tempo, e estarão aqueles que já estão glorificados, reinando com Cristo. A Bíblia diz que as nações vão transformar as suas armas de guerra em enxadas e em material para plantar e colher. Todos terão a sua casa própria. As pessoas vão orar, e antes de dizer amém, o Senhor já estará respondendo a sua oração. Os grandes da terra pelo menos uma vez irão a Jerusalém, e o Senhor vai ensinar às nações os seus estatutos. Jesus vai morar em Jerusalém. Jerusalém vai ser a capital de toda a terra. Jesus vai estar ali.
em um corpo glorificado, visível. As pessoas vão poder ver e tocar Jesus. Não é maravilhoso? Para que você não ache que eu estou viajando. Apocalipse 20. Você está conseguindo acompanhar? Aqui é quando Jesus vem com a igreja. O diabo estará preso durante estes 1000 anos. As pessoas não serão tentadas pelo diabo. Vai haver pecado durante o milênio? Sim, mas não na proporção que tem hoje. Olha só o que diz ali, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui para mim. Durante a tribulação e grande tribulação, aqueles que não forem arrebatados, não forem para as bodas do Cordeiro e para o tribunal de Cristo que define os galardões, vão ficar na terra. O anticristo vai fazer guerra contra os santos, vai perseguir cristãos e judeus. Apocalipse 13 diz que ele vai ordenar que todos os homens, grandes e pequenos, ricos e sábios, ricos e pobres, sábios e leigos, recebam na mão direita ou na testa um número ou a marca do seu nome. E aquele que não receber será morto, degolado. Então milhares de milhares serão mortos, decapitados. Hoje você pode ser um pecador, você vem à igreja, você recebe o perdão, o teu nome é escrito no livro da vida. Se Jesus vir, você subirá. Se você morrer, Ele te ressuscitará. Mas se você não estiver firme no Senhor, quando a última trombeta soar e você ficar... Eu já tive muitos sonhos. Quem aqui já teve sonhos sobre o arrebatamento? O Espírito Santo tem dado sonhos. Ele tem falado com muitas pessoas. As pessoas vão se desesperar. Pessoas que vinham à igreja, pessoas que tinham cargos, pessoas que conheciam a palavra, mas que ficaram, porque não estavam vivendo na presença de Deus em santidade. Tinham pecados secretos. Não é que o cristão nascido de Deus não peque, nós pecamos, mas João diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é um estilo de vida na vida do crente nascido de Deus. O pecado é um acidente, é um momento, você peca aqui, mas 2 passos à frente, o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, traz a tristeza e a convicção do pecado, e você se arrepende, e você diz: Senhor, tem misericórdia, e Ele te perdoa e te lava, e você levanta e continua. Mas tem pessoa que vive na prática do pecado. O pecado é um estilo de vida, é algo que ela faz de forma diária, sabendo. Essas pessoas não vão subir, e elas vão se desesperar. Imaginam essas pessoas vendo que seus familiares, amigos, as notícias no jornal, noticiando de que milhares desapareceram. Elas correndo na igreja, pessoa que hoje dá um chuvisco não vem na igreja, elas vão correr no templo e vão dizer: meu Deus, tem misericórdia, me leva, me dá uma chance, me perdoa. E vão chorar, e vão se
o Evangelho? Por que eu não abandonei o pecado? Eu poderia estar agora na glória com o Senhor e estou aqui. Mas haverá uma chance, mas vai custar provavelmente a vida. Por isso que Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor ou morrem, porque suas obras o acompanharão. A salvação vai custar a tua vida. Hoje já tem lugares, como na Coreia do Norte, alguns lugares da China, nações aonde impera a Sharia, a lei muçulmana, cristãos são decapitados. Os próprios pais entregam os filhos a fim de serem decapitados, porque abandonaram Alá para servir a Jesus Cristo. E isso vai acontecer a centenas de milhares durante o período da tribulação. Mas em Apocalipse capítulo 7, João, quando estava com um ancião, viu chegarem centenas de milhares com vestes brancas e se unirem àqueles que lá já estavam, que é a igreja. E o ancião disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, nunca mais terão fome. Por quê? Porque muitos vão morrer de fome. Haverá uma fome mundial. Hoje a gripe, as pessoas correram há algum tempo para o supermercado, faltou papel higiênico, as prateleiras vazias. Quem lembra? Você imagina na grande tribulação, que não dá tempo para eu entrar nesses detalhes. Muitos vão morrer de fome, muitos vão morrer de sede. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e nunca mais arderá o sol sobre eles, porque num momento da grande tribulação o sol terá força 7 vezes mais forte do que hoje ao meio-dia, e vai queimar os homens, e os homens vão blasfemar de Deus, que tem poder sobre estas coisas. Muitos vão morrer queimados pelo sol, fome, sede, decapitados, mas tombando na terra, sem negar a Jesus, tem a salvação no reino da glória. Diga graças a Deus. Então, depois destes 1000 anos da igreja governando aqui na terra, a Bíblia diz que Satanás é solto por um pouco de tempo. Ele engana as nações, não aqueles que foram glorificados. Quem foi glorificado jamais pecará, tem a salvação eterna, não tem mais a natureza adâmica, a tendência para o pecado, mas aqueles que viveram durante o milênio, então eles serão enganados pelo diabo e vão se reunir e